Teto de capela desaba durante velório em Governador Valadares. Uma entrevista sobre pessoas desaparecidas e o que você pode fazer se tiver algum ente desaparecido. E ainda, morre a atriz Tônia Carreiro. E A Forma da Água é o grande vencedor do Oscar 2018. A partir de agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta segunda-feira, 5 de março. Vamos falar do tempo. O Brasil volta a ter nuvens carregadas na região norte do país e centro-oeste. No sul, uma chegada de uma frente fria traz mais instabilidade. Pode chover no Nordeste Mineiro e norte do Espírito Santo, bem como no estado do Rio, que teve um fim de semana chuvoso por lá. Em Petrópolis, na região serrana do estado, o ônibus chegou a ser arrastado pelas águas das fortes chuvas que caíram por lá neste fim de semana. Aqui em Minas, o tempo segue instável e há previsão de pancadas de chuva em grande parte do estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva. Belo Horizonte com previsão de chuvas com trovoadas, as máximas ficam em 28 graus nesta segunda e 29 nesta terça-feira. Aqui em Valadares, as temperaturas chegam a 33 graus e com previsão de chuvas isoladas com trovoadas aqui na cidade. Na zona rural de Valadares, choveu durante o fim de semana e nos trechos que chamam a atenção do motorista aqui no leste de Minas, a BR-259, no sentido Pontal, os motoristas devem ficar atentos pelo perigo de queda de barreiras na estrada. E aqui em Valadares, o teto de uma capela velório desabou durante o fim de semana. No local era realizado um velório. Um casal de idosos se feriu. O repórter Wagner Bacelar esteve por lá e conta essa história pra gente. Imagina se durante o velório de um ente querido, o teto da capela ou da igreja desabasse. Essa história aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Estamos aqui no bairro São Raimundo e aqui atrás está a capela velório do bairro. Por volta de 6 horas da manhã, o teto desabou. E o pior, ainda tem gente sendo velada lá dentro. Durante o velório haviam poucas pessoas, porém duas delas, 2 senhores de idade, ficaram gravemente feridos. Este rapaz, que é filho dos idosos, conta que minutos antes do desabamento estava bem ali, assentado em uma daquelas cadeiras, e que precisou sair para pegar um objeto no carro. Foi quando ouviu um barulho e voltou correndo para ver o que era, e encontrou seus pais debaixo dos escombros. Por volta das 6h30, 6 horas, o telhado desabou de uma vez em cima do meu pai e da minha mãe. Uma peça de madeira do suporte que está ali, poderia ter matado eles ali na hora. Esta senhora, que é sobrinha do homem que estava sendo velado, conta que ficaram assustados no momento em que o teto desabou. Caiu bastante a parte do teto, machucando assim meu sogro e minha sogra. Estou visivelmente abalada pela situação que eu estou vivendo no momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou o local temendo novos desabamentos. Segundo os moradores, o galpão onde funciona a capela tem mais de 70 anos e a estrutura nunca passou por uma reforma. Ainda de acordo com os moradores, a causa deste incidente pode estar relacionado com a falta de manutenção do local e a presença de cupins na madeira do teto. A questão da insegurança e do cupim, isso poderia trazer uma tragédia muito maior, caso fosse também um velório maior número de pessoas, né, mais popular, né? Então a gente sabe que existem velórios aqui que lota a capela, então ainda bem que tinha poucas pessoas dentro. E tá cheio de cupim, né? Muito cupim. A história poderia e pode ser ainda pior, já que do lado esquerdo da capela, neste mesmo galpão, funcionava uma companhia da Polícia Militar e que já saiu dali há poucos dias. E do lado direito, dividindo o mesmo teto, ainda funciona a Escola Municipal de Tempo Integral, que atende crianças de 2 a 5 anos de idade. O enterro do homem estava marcado para as 10 horas da manhã. Antes, porém, aconteceria um culto fúnebre durante o velório, mas que também não pôde acontecer devido ao fato. O carro fúnebre precisou chegar mais cedo. E para tirarem um corpo do local, os bombeiros equiparam com capacete de segurança alguns amigos e familiares para que pudessem entrar na capela e retirar o caixão. Em nota, a Prefeitura de Valadares disse que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, informa que a Capela Velório do bairro São Raimundo está sob administração da Associação de Moradores do bairro,
que também é responsável pela manutenção do local. No entanto, diante da queda do telhado da capela, o Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios vai elaborar, ainda nesta segunda-feira, um relatório do ocorrido, para que seja providenciada a reconstrução do telhado. O departamento ainda informa que as vítimas estão recebendo o acompanhamento de assistentes sociais aqui do município de Valadares. Nós voltamos em instantes com a revista Superi, com uma entrevista sobre pessoas desaparecidas com a delegada de Polícia Civil, Daniele Muniz. Voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi. Na semana passada você viu aqui na revista Superi sobre os números divulgados acerca das pessoas desaparecidas em todo o Brasil, uma média de 8 pessoas desaparecidas por hora em todo o país. Hoje eu converso com a doutora Daniele Muniz, que é delegada de crimes contra a vida e pessoas desaparecidas aqui em Governador Valadares. Doutora, bem-vinda à revista Superi. Obrigada pelo convite de poder falar desse assunto aqui. Até o ano passado, em cerca de 10 anos, 693 mil pessoas desapareceram em todo o Brasil. Um número muito grande, né, doutora? Infelizmente, por mais que tenham se aperfeiçoado os métodos de investigação, o número de pessoas desaparecidas ainda é bem considerável. E uma média de 8 pessoas desaparecidas a cada hora nos últimos 10 anos também. Aqui em Minas, os números não foram divulgados, porque não se tinha esse estudo total, né, de quantas pessoas estavam desaparecidas, mas as crianças continuam sendo grande parte das pessoas desaparecidas aqui no estado, né? Crianças e adolescentes. De crianças, né, que seriam os indivíduos de até 12 anos de idade, nós temos um registro de aproximadamente 3.500 desaparecimentos verificados no ano de 2016, né? Nós estamos ainda aguardando as estatísticas de 2017. Os motivos que levam a pessoa a desaparecer podem ser voluntários, involuntários e forçados. O que é mais corriqueiro aqui no estado, doutora? Entre crianças, né, o principal motivo é a disputa irregular de guarda, né, quando algum dos pais acaba retirando essa criança indevidamente do lar, e até aqueles desaparecimentos relacionados a situações em que a criança se encontra em locais de grande aglomeração de pessoas e a pessoa, o responsável legal, acaba se descuidando ali da guarda e a criança se perde. Entre adolescentes, os adolescentes geralmente desaparecem por motivos de conflitos familiares, né? Ou às vezes até relacionados à prática de crimes, né? 80% dos casos relacionam-se a essas situações. Quando tem um ente desaparecido na família, existe esse mito de que o prazo é 48 horas para se começarem as buscas. Como que a família deve proceder? Qual que é o auxílio da Polícia Civil às famílias que têm entes desaparecidos? O clichê das 24 horas ou 48 horas, ele é hollywoodiano, mas ele não existe, né? A legislação preconiza que o desaparecimento deve ser registrado imediatamente, né, após. Ou seja, percebido que aquela pessoa está em local não sabido, a família já deve procurar a Polícia Civil ou a Polícia Militar, e até mesmo pode ser feito o registro pela delegacia virtual, né? Considerando ali que às vezes é até mais fácil, mais acessível, né, aos familiares. Tem um 0800 também que a população pode entrar em contato, né? Eu vou pedir por gentileza para o senhor divulgar, né, que é o 0800 28 28 197, e nós até solicitamos que os parentes, quando forem fazer qualquer tipo de publicação no sentido de receber informações de desaparecimento dos seus entes, se abstenham de colocar celulares ou telefones pessoais e coloquem o 0800 28 28 197 para o recebimento das informações, né? Para evitar o recebimento, às vezes, de trotes, de informações imprecisas, né? Essa comunicação aí é bem importante, essa questão do telefone também, né? Evitar colocar os telefones pessoais, porque às vezes a pessoa aparece e gera aqueles transtornos, né, futuros. Exatamente. Doutora, uma questão, quando vai se comunicar o desaparecimento de uma pessoa, o que é importante a família frisar ou o parente frisar para a polícia?
sobre o desaparecido? Além dos detalhes relacionados à última vestimenta, né, com a qual a pessoa foi vista, o último local onde essa pessoa esteve, é importante os familiares terem fotos recentes desse indivíduo, uma vez que a Polícia Civil utilizará desse registro fotográfico para poder lançar no Alerta Minas e gerar, né, até um método para poder receber informações sobre essa pessoa. Então, o que nós solicitamos é, feito o registro, que a família se desloque até a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia Civil, com uma fotografia recente e informações desse indivíduo, se ele possui transtornos psiquiátricos, alguma doença pré-existente, se existir algum conflito ali, e essas informações elas serão úteis para o desenvolvimento das investigações. Os hábitos da pessoa também podem ajudar nas investigações, né? Sim, exatamente. Nós precisamos desses dados para poder traçar uma linha de investigação. Ok, doutora, eu agradeço aqui a sua participação. Peço que, se possível, você queira acrescentar mais alguma informação sobre a questão do desaparecido. O que nós solicitamos também em relação ao desaparecimento das crianças é que tão logo seja possível fazer o documento de identidade da criança seja feito. As digitais, elas surgem a partir do 6º mês de gestação. Então, às vezes, isso é muito útil para desvendar casos de desaparecimento de crianças que depois que somem, às vezes aparecem só na idade adulta para confirmação da identidade da criança, né? E se os familiares forem se deslocar para locais de grande aglomeração, que identifique essa criança, coloque um cartãozinho dentro do bolso, na roupa da criança, com o endereço e um telefone de contato. Caso essa criança desapareça, a pessoa que a localizar vai ter condições de entrar em contato com os familiares. Isso é muito útil. Ok, doutora. Agradeço a participação aqui. Revista Superi volta em instantes. Estamos de volta com a revista Superi e morreu neste fim de semana a atriz Tônia Carreiro. A atriz morreu aos 95 anos na noite de sábado, na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio. Ela havia sido internada para submeter-se a uma cirurgia simples para o tratamento de uma úlcera, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca e acabou não resistindo. Tônia Carreiro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1922. Foi casada por 3 vezes. Ela era mãe do ator Cécio Thierry. Sua estreia no teatro foi no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, com a peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, onde teve como parceiro, também autor já falecido, Paulo Altran. Na TV, um dos personagens mais marcantes da atriz foi a sofisticada e encantadora Estela Fraga, de Água Viva, da TV Globo, na década de 80, novela de Gilberto Braga. Nas redes sociais, familiares e amigos lembraram a atriz, que era um dos principais nomes da dramaturgia nacional. E este domingo foi realizada a cerimônia do Oscar 2018. O grande vencedor foi o filme A Forma d'Água, que conta a história de uma zeladora muda que trabalha em um laboratório onde um homem anfíbio está sendo mantido em cativeiro. Quando a zeladora Elisa se apaixona com a criatura, ela elabora um plano para ajudá-lo a escapar com a ajuda de seu vizinho. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. A Revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição.